A paz do Senhor, gente, tudo bem? Meu nome é Jariane, eu tenho 20 anos. Eu estava aqui orando agora e Deus ele me tocou para mim gravar esse vídeo. Não sei porquê, mas provavelmente deve ter alguém precisando ouvir um pouquinho do que Deus fez na minha vida, o que Ele pode fazer na sua também. Esse vídeo eu estou gravando ele agora dia 18 de agosto de 2020. Eu quero contar nele aqui um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu descobri que eu tinha um cisto no útero. E esse cisto foi se agravando. E de cisto virou um cisto hemorrágico. E eu comecei a ter muitas dores. Muitas dores mesmo. E eu comecei a sangrar 9 meses sem parar. Eu comecei a ter sangramento durante 9 meses. E muitas dores. Muitas dores. Até que chegou um dia que eu senti uma dor insuportável, insuportável. E minha barriga, ela inchou. Ela inchou completamente. E eu fui pra Unicamp. Já tinha ido outras vezes, mas os médicos falavam que não podia fazer nada. Que o cisto ia sumir por ele mesmo. Me deram remédio. Falavam que eu era muito nova e tudo mais, pra fazer cirurgia agora e tudo mais, tá. Fiquei internada até que descobriram câncer. E esse câncer era o câncer maligno. Tinha se enraizado completamente no meu útero. E os médicos, eles falaram pra mim que eu tinha que arrancar meu útero fora. E eu falei que eu não queria. Falei, não, eu não quero arrancar meu útero. Porque eu sempre tive um sonho de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Mas os médicos falavam que eu tinha que tirar meu útero. Porque aquele câncer estava me fazendo sofrer demais. Eu comecei com os tratamentos de quimioterapia. Os cabelos começaram a cair. E eu falei pra Deus que eu não queria tirar meu útero. Porque eu acredito que toda mulher tem o sonho de ser mãe. Falei, não, Senhor, eu não quero tirar meu útero. Eu não era tão crente ainda, não estava firme na igreja ainda. Falei, Senhor, eu não quero tirar meu útero. E os médicos, eles marcaram minha cirurgia. Depois de 6 meses, marcaram minha cirurgia. Só que Deus, ele contrariou os médicos. Deus contrariou a medicina. Deus, ele vai além da medicina. E a hora que eu fiz os exames e tudo mais, vai passar a cirurgia. A hora que eu fiz o último exame, o médico me chamou. Falou pra mim assim: aconteceu alguma coisa, deve ter havido alguma coisa de errado. Falei, por quê, doutor? Porque nos exames não acusou nada. Seu útero tá limpinho. Eu chorei. Chorei muito, fiquei muito feliz. Aí ele falou assim, a única coisa que você tem aqui é uma veia que ela deu um nó. A gente vai ter que cortar ela. Falei, tá. Ele falou assim, mas foi uma coisa inexplicável que aconteceu. Porque o seu útero estava muito inchado. O seu útero, o câncer que estava no seu útero, ele estava muito agressivo. E por incrível que pareça, quando o médico falou aquilo pra mim, parecia que todo aquele sangue que eu sangrei durante 9 meses, parecia que aquele sangue voltou pra dentro de mim. Parece que aquele sangue saiu todo de uma vez aquela hora. Porque eu comecei a ter um sangramento que os médicos acham até que eu estava tendo uma hemorragia. Que eu tive um sangramento muito grande. Aí os médicos cortaram essa veia do meu útero, me mandaram para casa. Continuei fazendo os acompanhamentos lá durante uns 3, 4 meses.
E depois me liberaram. Só que aí depois de 1 ano e 2 meses eu comecei a ter uma dor muito forte no peito direito. Meu peito inchava, eu tinha uma dor muito forte, muito forte. Eu apalpava e sentia um caroço. Fui pra Unicamp e me mandaram pra maternidade. Falaram que era um cisto. E fiz exames e mais exames e era um cistozinho simples. Inofensivo. Até que meu peito começou a inchar muito. Até que eu comecei a sentir muitas dores. Aí foi constatado que era um câncer maligno. E com os exames e mais exames, os médicos tomaram a decisão de que iriam arrancar meu seio. Porque o câncer tinha se enraizado por completo no meu seio. A pedra do meu peito e tudo mais. E o meu peito ele começava a sair um líquido. E uma dor insuportável. E eu tinha me afirmado mais com Deus. E orei a Deus. Falei, Senhor, eu não quero tirar meu seio, eu não quero. Até que chegou um dia que eu questionei a Deus. Falei, Senhor, por que comigo? Por que eu tenho que passar por tudo isso? O que eu tô fazendo de errado? Nós somos pecadores, nós fazemos coisas erradas, só que nós não enxergamos. Eu falei, o que eu tô fazendo tão errado? Eu tava sentada na porta de casa, eu tava com uns problemas familiares também grandes. E eu olhei pra cima, vinha descendo um carro. Falei, aí uma voz falou pra mim assim: por que você vai continuar vivendo? Muitas das vezes o inimigo ele fala na nossa mente. Por que você vai continuar vivendo? Porque se mata. E eu levantei da calçada, eu tava sentada, fiquei de pé. A hora que aquele carro veio chegando na minha frente, eu quis me jogar na frente do carro. Só que o meu corpo não foi, minhas pernas não foi. Eu travei no chão. Alguma coisa segurou meus pés no chão. Não deixou me mexer pra lugar nenhum. E naquele momento, eu vi que não importasse o que acontecesse comigo, não importasse a prova que eu tivesse de passar, Deus ele ia estar comigo. Deus ele nunca tinha me abandonado. E por que eu queria me abandonar? Por que eu queria tirar minha própria vida? Só que daí, na hora que aquele carro passou, minhas pernas parecia que alguma coisa soltou. Eu consegui me movimentar normalmente após aquele carro ter passado. E naquele mesmo momento, eu caí de joelhos no chão, na rua, agradeci a Deus, chorei, pedi perdão pra Deus. Eu acho que isso eu nunca contei pra minha mãe. Eu e ela não estávamos muito bem em casa, a gente tava passando por uns problemas familiares. Muito triste. E acho que eu nunca contei isso pra ela. Aí depois de uma semana eu voltei, depois disso ter acontecido, uma semana depois eu voltei na maternidade, fui assinar minha internação, assinar minha cirurgia. E uma semana depois eu voltei pra me internar. Aí eu fiquei internada. No mesmo dia da internação eu ia fazer a cirurgia. Ia arrancar meu seio. E internei de manhã, à tarde foi marcada a cirurgia. E os médicos, toda hora, parecia que eles falavam questão de falar pra mim. Eu tinha que arrancar meu seio, que eu ia arrancar meu seio. E eu
Antes de eu entrar naquela sala de cirurgia, eu falei pra Deus, Senhor, não deixa. Põe as tuas mãos. Não deixa acontecer nada comigo, nem com meu seio. Não deixa eles tirar meu seio. E eu acordei 3 vezes na hora da cirurgia. Enquanto eles cortavam meu peito, eu sentia eles cortando, eu sentia as dores. Eu falava, doutor, tá doendo. E o doutor olhava e falava, ela acordou de novo. E vinha com outra anestesia. E eu mais uma vez acordava e falava, doutor, tá doendo. E o doutor falava, parece que tem alguma coisa inflamada, que a anestesia não pega nela. E mais uma vez eu acordava e falava, doutor, tá doendo. Uma cirurgia que demorou 6 horas. E a hora que a anestesia, que a cirurgia acabou, depois que eu acordei, eu voltei pra sala. Minha mãe tava me esperando, preocupada. Tanto que uma mulher que tinha ido depois de mim, ela voltou primeiro que eu pra sala. E eu cheguei na sala, passei muito mal, vomitei muito por conta das anestesias, que tinha sido muitas. E no dia seguinte o médico veio me ver e falou assim, como está se sentindo? Falei, muito mal. Ele falou, você tá bem? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não queria perder meu seio. Ele falou assim, mas quem disse que você perdeu? Eu falei, não. Ele falou, não. A hora que a gente abriu, o câncer não estava mais tão enraizado. A raiz dele começou a soltar muito fácil do seu peito, da pedra do seu peito. E não precisou a gente arrancar o seu seio fora. Aí eu fiquei muito feliz, eu agradeci o médico, eu agradeci muito a Deus. E no dia seguinte eu vim embora pra casa. Eu continuei tendo retorno lá pra ver como que tava a cirurgia, como que ficou. Até que eles me liberaram. Claro que eu não precisava mais voltar. Depois de um ano, eu comecei novamente a ter muitas dores nos 2 seios. Meus seios começaram a inchar, ter muita dor na minha cabeça. Minha cabeça inchava muito. E eu descobri que eu tava com a veia do meu coração inchada, tapada. A veia não tava conseguindo bombear sangue pro meu coração direito. Eu tava ficando com meu coração fraco, sem sangue. Eu não tava conseguindo respirar direito porque a veia tava tapando minha respiração. Eu tava ficando muito pálida, muito fraca e com muitas dores. Aí os médicos falavam pra mim que a minha cabeça era uma enxaqueca que eu tava tendo, umas dores de cabeça normal. E o meu peito era por conta da veia. E o outro era por conta do câncer que eu tinha tido já. Só que eu não acreditava naquilo. Porque eu sabia o que era dor de cabeça. Eu sabia as dores que eu estava sentindo. Eu sabia que aquelas dores eu já tinha sentido antes. Aí até que chegou um dia que os médicos viram que a veia, eu tava começando a ver ela por cima. Eu olhava pro meu peito, eu via a veia, tão inchada que ela tava. E a minha cabeça não aguentava mais, eu comecei a sangrar pelo nariz. Eu comecei a sangrar pelo ouvido. Minha cabeça começou a inchar muito. Inchava muito, qualquer pessoa via minha cabeça inchada. E até que fui fazer os exames na Unicamp. E lá na Unicamp foi constatado que eu tava novamente com 2 câncer. Câncer nos 2 seios e câncer na cabeça, com um tumor cerebral.
E eu comecei com a quimioterapia novamente, com o tratamento novamente. Comecei com os medicamentos todos novamente, que os medicamentos eram horríveis, a quimioterapia era horrível. O que mais me deixava mal não era nem saber que eu estava enferma. Era o tratamento que eu tinha que fazer. Porque não é a enfermidade que acaba com você, é o tratamento que você faz. A quimioterapia que você faz. Ela é horrível, ela entra que nem uma brasa de fogo queimando dentro de você. Ela te dá muita ânsia de vômito, ela te deixa muito mal, te dá muita tontura, muito enjoo. E eu tinha que passar por tudo aquilo, além das dores que eu sentia, muito forte. E eu fiz a quimioterapia amarela, fiz a vermelha. São todas horríveis. E os médicos, chegou um tempo que os médicos falou pra mim assim: a gente vai ter que abrir sua cabeça. A gente vai ter que tirar esse tumor daí. E eu olhei na cara do médico, nos olhos do médico, e falei pro médico assim: doutor, eu vou ficar melhor se o senhor abrir minha cabeça e tirar esse tumor daí. E aquela palavra do médico, ela me deixou lá embaixo. O médico olhou bem dentro dos meus olhos e falou: não, você não vai ficar melhor. Você tirando ou não esse tumor da sua cabeça, você não tem muito tempo de vida. Eu falei: como assim, doutor? Ele falou: com ou sem cirurgia, você só tem 3 meses de vida. E eu falei: por que o senhor vai abrir minha cabeça? Pra que o senhor quer abrir minha cabeça? Ele falou: pra amenizar a sua dor. Para você sofrer um pouco menos. Eu falei: mas doutor, os 3 meses que eu vou ter vai ser pra eu me recuperar da cirurgia, se eu me recuperar. Eu falei: eu não quero fazer cirurgia, eu não quero abrir minha cabeça. Aí ele falou pra mim: não vai pra casa. Aproveite os 3 meses que você tem. Eu saí desesperada. Eu saí detonada do hospital. E eu saí do hospital, vim embora, passei na casa de uma irmã que foi uma bênção de Deus na minha vida. Falei pra ela, a gente oramos. Daí eu vim pra casa, esperei minha mãe chegar, contei pra ela. Ela ficou muito triste. Ficou sem chão também. E os médicos falaram pra mim: toda semana você volta aqui pra gente tentar amenizar a sua dor. Falei: tá. Toda semana eu tinha que ir na Unicamp, eles furavam a minha cabeça. Eles enfiavam um monte de agulha na minha cabeça, sem anestesia, sem nada. Puxavam líquido de dentro. Eles falavam que estava tentando matar o câncer, mas não conseguiu, o câncer só aumentava. Eles enfiavam agulha no meu seio. Eram umas dores muito fortes, uma dor insuportável. E eu fiquei nesse sofrimento durante 2 meses. Após ele ter falado pra mim que eu só tinha 3 meses de vida. Chegando no último mês, o médico falou pra mim de vida que eu tinha. Eu tava orando em casa uma madrugada, 3 horas da manhã, e eu lembro que eu falei que a irmã ia pregar. Essa irmã que foi uma bênção de Deus na minha vida, ela ia pregar. E eu ia com ela, eu ia louvar nesse dia. E eu lembro que orando eu falei pra Deus assim: Senhor, se o Senhor tá cuidando de mim, se o Senhor tá comigo,
Fala comigo naquele culto. Usa alguém para falar comigo. E no outro dia de manhã, eu fui trabalhar. Eu era babá. Eu fui trabalhar. Chegando lá, eu trabalhava com essa irmã. Eu era babá do neto dela. Chegando lá de manhã, juntou eu, ela e uma outra irmã que veio em casa. Nós começamos a orar, levantamos o clamor de oração. E Deus, ele falou comigo através da boca da irmã que aquela enfermidade não era para minha morte, era para meu amadurecimento. Que Deus tinha ouvido o que eu tinha falado naquela madrugada. Então Deus, mais uma vez, ele provou para mim, ele mostrou para mim que ele estava me ouvindo. Ele estava no controle de toda a situação. E no outro dia, no outro dia eu voltei a trabalhar normal. À noite ela foi para a igreja pregar, eu fui com ela. Daí na outra semana eu tinha que ir pra Unicamp. No domingo, eu tinha que ir na segunda. No domingo eu tava orando de madrugada, 3 horas da manhã. E enquanto eu fazia minha oração, enquanto eu chorava aos pés do Senhor, porque da minha boca não conseguia sair nada. Só o meu coração que gritava pedindo socorro e os meus olhos. Eu já tava sem lágrimas, eu não conseguia mais chorar. Minha alma gemia. Minha alma, ela gritava por socorro. E aquela noite eu orando, aquela madrugada, eu olhei pra cima e vi quando o meu quarto ficou totalmente claro. Uma claridão que eu não conseguia ficar olhando. Nisso eu abaixei minha cabeça. Na hora que eu fui levantar, uma bola. Parecia uma bola de fogo descendo. Eu abaixei minha cabeça novamente. A hora que eu olhei, eu vi um homem em pé na minha frente. Eu não conseguia olhar, aquele homem brilhava demais. Aquele homem falou o seguinte pra mim: para de chorar. Tu sofreste até hoje. Deus tá pondo um ponto final no teu sofrimento. Eu glorifiquei a Deus de uma forma que eu nunca tinha glorificado. Eu agradeci a Deus de uma forma que eu nunca tinha agradecido. Eu falei pra Deus tudo que eu não tinha falado durante 18 anos. E a hora que eu fui olhar, aquele homem não tava mais. Aquele anjo que Deus enviou até mim não tava mais na minha frente. Ele tinha sumido. E ele brilhava muito. Muito. No dia seguinte, eu, muito confiante, com muita fé, eu voltei da Unicamp. Enquanto eu aguardava sentada, o médico passou por mim. Um médico que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não vi o rosto desse médico. Ele passou por mim e falou: Jariana, e eu falei sim. Ele falou: pode entrar, vamos fazer os exames. Eu falei: vamos. Meu coração aflito. E aquele médico, ele não pediu pra mim tirar roupa. Ele não veio querer furar meu seio, ele não veio furar minha cabeça. E ele fez os exames. Pegou os exames, amassou, jogou no lixo. E falou: você pode aguardar ali fora. Eu voltei, sentei, aguardei cá fora.
Aí o meu médico mesmo veio e me chamou e falou: Jariane, vamos fazer os exames? Eu falei: mas eu já fiz. Ele falou: não, quem tem que fazer os exames sou eu não vim fazer seus exames. Ele falou: quem fez seus exames? Eu falei: um outro médico. Ele falou: que médico? Eu falei: eu não sei, eu não vi o rosto dele. Aí ele falou assim: não, vamos. Ele achou até que o câncer tava fazendo algum efeito no meu cérebro, eu tava ficando louca. Aí ele falou: vamos, pediu pra mim tirar a roupa, eu tirei, pus a bata. Ele olhou os meus seios, olhou minha cabeça e falou: nossa, como desinchou seus seios sua cabeça. Eu falei: sim, desincharam agora praticamente. Até a hora que eu deitei aqui pra fazer o exame tava inchado. Ele falou: mas quem fez seus exames? Eu falei: eu não sei, foi um médico. Ele falou: qual é o nome desse doutor? Eu falei: eu não sei. Aí ele pegou e falou: ah, tudo bem. Furou meu peito, furou minha cabeça. Enquanto ele furava, eu não sentia dor nenhuma. Eu achei estranho. Ele falou: tá doendo? Eu falei: não. Ele falou: você não sente dor? Eu falei: não. Ele falou: mas como? Eu falei: não sei. Aí ele falou: nossa, os exames que nós fizemos semana passada, você tava com câncer enorme. Ele estava tomando de conta de todo o seu cérebro, de conta de todo o seu seio. E você não iria passar do próximo mês de vida mais. Eu falei: o senhor falou pra mim. Aí ele falou: mas esse exame que nós estamos fazendo aqui agora, você não tem nada. Você tá totalmente curada. Aí o médico olhou pra mim e falou assim: você realmente é a Jariane? Eu falei: sou, doutor. Ele falou: você não tem nenhuma irmã gêmea? Eu falei: não. Ele falou: cadê os exames que o médico fez em você? Eu falei: lá, mas hoje jogou no lixo. Ele falou: mas ele jogou no lixo? Eu falei: jogou. Aí ele foi olhar, pegou uns exames, realmente. Fazia um pouco menos de 15 minutos que eu tinha feito aqueles exames. Realmente era meu. Realmente eu tava com câncer maligno na minha cabeça, com câncer maligno nos meus seios. E realmente naqueles exames estava constando que eu não iria passar do próximo mês de vida. E ele sem saber o que tinha acontecido. Falei: foi Deus que me curou, doutor. Ele olhou pra mim assim e falou: você realmente acredita que Deus te curou? Eu falei: sim. Aí ele falou: você tem certeza? Eu falei: tenho, doutor. Quem mais poderia ser? Ele falou: foi um erro dos médicos, um erro da medicina. Eu falei: não, foi Deus que me curou. Aí eles pediram pra mim fazer mais 3 exames. Eu fiz mais 3 exames, não acusou mais nada. Eu estava totalmente curada, completamente curada. E continuei fazendo tratamento porque era obrigação. Eles queriam, continuei fazendo tratamento, continuei tendo acompanhamento. E depois de 4 meses me liberaram, falaram que não precisava mais. E agora, no começo de 2020, eu comecei a ficar muito fraca, comecei a ficar muito pálida. Comecei a passar muito mal. E descobri uma leucemia. Uma leucemia grave. E mais uma vez eu continuei. Mais uma vez fui na luta. Com os tratamentos novamente, com as quimioterapia novamente. Não faz muito tempo que eu cortei meus cabelos porque caíram muito. Ainda estão caindo. Quem olhar na minha cabeça percebe que eu tenho umas partes da minha cabeça que eu tô sem cabelo. Mas continuo tendo fé.
continuo acreditando. Se Deus cuidou de mim até aqui, eu tenho certeza que daqui pra frente Ele não vai me desamparar. E continuei com os tratamentos. Há 5 meses atrás eu comecei a ter muitos sangramentos pelo nariz, comecei a ter muitas dores de cabeça. Fui na maternidade, cheguei lá, os médicos fizeram um exame, descobriram que por conta do câncer eu perdi 35% do meu cérebro. Eles falaram que eu tava com 35% do meu cérebro morto. Que eu tinha que me preparar porque eu poderia a qualquer momento perder o movimento do meu corpo, parte esquerda do meu corpo. Realmente, depois de algumas semanas, eu comecei a sentir meu braço fraco, minha perna fraca. Comecei a não enxergar bem, comecei a ficar meio surda de um ouvido. Mas com oração e mais oração, com fé e mais fé, Deus me deu a vitória novamente. Hoje eu mexo meu braço super bem, minha perna super bem, ouço super bem, enxergo super bem. Os médicos falam que até hoje 35% do meu cérebro é morto. Se for, glórias a Deus, e se não for, glórias a Deus também, porque é tudo para a glória dele. E há 3 meses atrás eles falaram para mim que a leucemia estava controlada, não ia se expandir mais pelo meu corpo. Ela tinha meio que congelado em uma parte só do meu corpo, era tipo um germe que congelou ali, não ia sair dali. Foi quando tava esse vírus aí também. Aí eles falaram pra mim não correr o risco de pegar o vírus. Era pra me evitar estar na Unicamp, me liberar das quimioterapia, me liberar dos tratamentos. Eu tava tomando um remédio que tinha que tomar 12 por dia. Vinha 4 comprimidos numa caixa. Cada remédio custava R$50. Eu tinha que tomar todo dia. E eu falava pra Deus que eu não tinha condições. Não aguentava mais aquilo. Aí chegou a época de eu tomar 10 comprimidos por dia. Falei pra Deus que eu não queria ser dependente de remédio. E quando os médicos falaram aquilo pra mim, que eu não ia precisar estar voltando lá, foi muito bom pra mim, porque eu também tive que parar com os medicamentos. Casei. Para os médicos era impossível eu engravidar. Os médicos falavam que não tinha jeito de eu engravidar. Eu tinha que fazer tratamento de 1 ano. Assim mesmo, eu corria muito risco de sofrer um aborto a qualquer momento. Antes de eu casar, eu fiz 1 mês de tratamento. Só que comecei a sentir muitas dores no meu útero, doía muito o tratamento. Eles mexiam muito no meu útero, aquilo ali pra mim era um sofrimento insuportável. Eu decidi parar, falei, não vou mais continuar com o tratamento. Casei não tem muito tempo, fazer 2 meses. E dia 23 agora faz 2 meses que eu casei. E na primeira semana de casada, eu descobri que estava grávida. Eu engravidei na primeira semana de casada. E as minhas 3 primeiras semanas foram muito difíceis pra mim. Eu tive que lutar pra salvar a minha vida e salvar a vida do bebê. Tive que ir pra Unicamp. Cheguei na Unicamp, os médicos olhou pra mim e falou: você já deve ter tido aborto. Você já abortou. Não fizeram exame nem nada, simplesmente falaram isso pra mim. No dia seguinte eu fiz um exame pago. Eu tava tendo muito sangramento, muitas dores. E eu fui fazer um exame pago, não esperei pelo SUS. E no exame constou que eu não tinha tido aborto. E o meu neném tava lá bonitinho.
Aí eu continuei tendo muitas dores, muito sangramento. Entrei em uma gravidez totalmente de risco. A qualquer momento eu poderia perder meu bebê. Os médicos falaram pra mim que minha gravidez ia ser de risco os 9 meses. E com a minha oração, a oração do meu esposo, a oração de bastante gente, eu tô aqui com 1 mês e 2 semanas de gravidez. E há 2 semanas atrás os médicos falaram pra mim que o meu neném não tava gerando no útero, eu tinha que tirar. E eu falei que não ia tirar. Aí fiz outros exames, aí outros médicos falaram que não, que o meu neném tava gerando no útero certinho. Aí sexta-feira agora, eu passei muito mal. Uma esposa tava trabalhando, eu tive que ir no postinho. Cheguei lá, eu passei muito mal. Do hospital me mandaram pro pronto-socorro do Padre Anchieta. Do Padre Anchieta me mandaram pra Unicamp. Chegando na Unicamp, os médicos acharam que era algum problema com o bebê. Foi olhar o bebê e falou: não, o bebê tá tranquilo, o bebê tá tudo perfeito. Foram fazer exame de sangue. Foi constatado a leucemia novamente. A leucemia voltou agressiva. E os médicos, a hora que vieram me entregar o resultado do exame, eles olharam pra mim e falaram: a gente vai ter que tirar seu bebê. Vamos ter que tirar o bebê pra começar com os tratamentos. A gente tira seu bebê agora, se você quiser. Tem que fazer a quimioterapia. Eu falei: não, doutor, eu não vou tirar meu bebê. Ele falou: mas será que você vai aguentar ter ele? Eu falei: eu não vou tirar meu bebê. Eu falei: entendeu o medicamento que o senhor possa me dar pra mim tomar pra ajudar? Ele falou: não, o medicamento que eu tenho que te dar vai sofrer muito, você vai sofrer muito seu bebê. Então a gente não vai poder te dar nenhum remédio. Eu falei: tudo bem. Aí ele falou: você tem certeza que você tá fazendo? Eu falei: eu tenho, doutor, eu não vou tirar meu bebê. Aí eles falaram que a decisão era minha. Eu quem sabia o que eu tava fazendo. Se eu não queria tirar o bebê, eu não ia tirar. Falei: não, eu não vou tirar meu bebê. Eu orei muito pra essa criança vir. E eu não vou me desfazer dela assim como nada. Deus, ele já me deu tanto livramento. Deus já me deu tanta cura. E por que agora eu vou desconfiar de Deus? Eu vou achar que Deus iria me abandonar agora, sendo que eu sei que não. E hoje eu tô aqui, tendo muitas dores no corpo. Tô gravando esse vídeo aqui só pela misericórdia de Deus. Meu corpo inteiro dói. Minha cabeça dói muito. Eu tô muito fraca. Por conta do sangue que vai virando água. Eu tendo muitas fisgadas no corpo, nos ossos, em todo canto. Mas eu tenho fé. Eu continuo tendo fé. Que Deus, ele não me desamparou até hoje. E não vai me desamparar nunca. E eu tenho certeza que muitos estão precisando ouvir esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão nesse momento desacreditando que Deus faz, que Deus pode fazer, que Deus é capaz. Mas eu quero dizer, Deus não é incapaz. Deus, ele... Na verdade, só em nós ter nascido já somos um milagre. E... Era impossível de eu engravidar. Os médicos falavam pra mim que eu não ia nunca poder ter filho. Eu ouvia aquilo como uma árvore podre que nunca vai poder dar frutos. Eu me imaginava assim. Deus me mostrou que não. Deus mostrou que é o contrário do que os médicos falam. Os médicos falaram que eu ia morrer, falaram que eu tinha pouco tempo de vida. E Deus mostrou que não.
Os médicos falaram pra mim que eu ia ficar deformada. Deus me mostrou que não. O diabo quis falar na minha mente que eu tinha que me matar, que eu não ia... que eu não podia ser um peso pra minha família. Deus me mostrou que eu não ia ser peso nenhum, pelo contrário. Eu ia ser bênção. E o inimigo muitas das vezes tenta falar na mente da gente, na mente de vocês, que vocês não podem, que não são capazes, que são um peso. E eu quero dizer pra vocês, vocês não são um peso, vocês não são incapazes. Vocês não são perdedores, pelo contrário, vocês são vencedores. Vocês são vitoriosos. Vocês são escolhidos por Deus. Então não deixe nunca ninguém falar que vocês não podem, que vocês não são capazes. Porque vocês são capazes sim. Deus, Ele está segurando a mão de vocês e falando para vocês, vão. Quando Deus pôs os obstáculos na vida de Davi, o que Davi fez? Davi enfrentou. O urso, o que Davi fez com o urso? Davi derrotou. O que Davi fez com o leão? Davi derrotou. Por quê? Aqueles dois vieram para matar Davi. Os dois obstáculos vieram para matar, para derrotar Davi. Só que o que Davi fez? Davi derrotou eles. Davi matou eles, Davi acabou com eles. Deus deu força para Davi. O gigante veio, não veio para matar Davi. O gigante não veio para destruir Davi, pelo contrário. O gigante veio para amedrontar Davi. O gigante veio para pôr medo em Davi. Ele não queria matar, ele queria apenas amedrontar. E o que Davi fez? Davi, ao contrário, Davi derrotou ele. Davi matou o gigante, não foi? Davi derrotou o gigante da vida dele. E aos olhos de muitos, vocês são pequenininhos. Aos olhos de muitos, vocês não podem. Mas aos olhos de Deus, vocês são gigantes. Aos olhos de Deus, você pode. Aos olhos de Deus, vocês são capazes. E eu não vou deixar o gigante me amedrontar. Eu não vou deixar esse gigante que está na minha vida querer me pôr para baixo e falar que eu não consigo. Eu vou enxergar ele como o menor. Eu vou me enxergar como o gigante. Eu vou olhar para mim e falar, eu sou o gigante. Eu vou amedrontar ele, ele vai fugir da minha vida. Você também pode fazer isso. Você também pode olhar e falar que você é o gigante, que você que vai pôr eles para correr. Você que vai olhar para essa sua enfermidade e vai falar assim, não é nada. Você vai olhar para esse problema e vai falar assim, não é nada. Porque se Deus deu essa cruz para você, carrega ela sem reclamar. Carregar sem murmurar. Porque por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo, por mais que seja pesado, temos que pôr uma coisa na nossa mente. Que Deus está conosco a todo momento. Que Deus não nos abandona, não nos desampara um segundo sequer. Dói, dói. A gente chora, chora. Sofre, sofre. Mas a vitória que vem depois, ela é tão linda. A vitória que vem depois, ela é tão maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus por esses problemas que eu tive que enfrentar. Eu agradeço muito a Deus pelas provas que eu tive que passar. Porque sem prova, quem nós somos? Sem prova, nós não somos nada. Nós precisamos de testemunho para testemunhar. Senão alguém vai vir até você, você vai querer pregar uma palavra, querer falar de Deus. Aí a pessoa vai vir e vai fazer. Como você me prova que esse Deus não existe? O que é que você vai me falar sobre esse Deus? Você vai falar para um ateu o quê? O que é que você vai falar o que Deus fez na sua vida? Nada. Então, se você está passando por prova, se você está passando por dificuldade, se você está com a cruz pesada, agradeça a Deus, glorifique a Deus. Que Deus ele não te esquece. Tá passando na prova, adore. Tá por dificuldade, adore. O que Jó fez a todo momento? E nem um minuto sequer Jó blasfemou. Jó, ele questionou. Jó perdeu tudo.
tudo, tudo. Jó só não perdeu 3 coisas: a fé, a esperança e a vida. A todo tempo Jó teve fé. A todo tempo Jó teve esperança de que Deus iria dar tudo em dobro para ele. E o que que Deus fez? Deus deu tudo em dobro para Jó. Então, meus amados irmãos, eu quero falar para vocês que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que vocês estejam passando, simplesmente adore e confie. Agradeça a Deus. Amém?